Teu filho, agora, Pai querido, de uma forma que ainda ele não viu, de uma forma poderosa, com autoridade, com intrepidez, ó Pai querido, com sabedoria. Deus, em nome de Jesus, fala conosco para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem 1 Reis. Aleluia! Vamos estar abrindo o capítulo 15 e versículo 25. Eu peço a extrema atenção dos irmãos para este versículo, para nós entendermos bem aquilo que Deus quer falar essa noite. Amém? Amém. Vamos ler então. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel. No segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou-se nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Versículo 33, do mesmo capítulo. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado com que ele tinha feito Israel pecar. Capítulo 16, versículo 8, vai nos dizer o seguinte: no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zimri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zimri e o feriu, e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Agora, versículo 15 vai nos dizer o seguinte: no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zimri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zimri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Omri, capitão do exército, e subiu Omri todo Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zimri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei, e queimou-se sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Versículo 23. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Sêmer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Sêmer, dono do monte. E fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Versículo 28. E Omri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Versículo 29. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá, e começou a reinar Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Vamos reler o versículo 30. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Vamos ler de novo, porque eu me atrapalhei aqui, eu botei olhos no versículo, não tinha. Perdão, irmãos. Vamos ler novamente. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Os irmãos podem se sentar. Aleluia! Aleluia!
Então, lendo esse versículo, nós podemos ver que Acabe continua o mesmo trabalho que todos os reis que vieram antes dele tinham começado. E qual era esse trabalho? Fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E como é que ficava o povo de Israel neste momento? Como é que ficava o povo de Israel debaixo dessa situação que viviam os reis que Deus tinha levantado para Israel? O povo havia se contaminado. Mas a Bíblia não vai dizer o povo de Israel estava contaminado. Não, a Bíblia não vai dizer isso por escrito. Mas mais à frente nós vamos ver que o povo de Israel estava completamente contaminado com aquilo que Acabe estava plantando. Então nós vamos ver que Acabe, logo depois disso, de começar a reinar, a palavra nos diz que ele se casa com Jezabel. E quando ele se casa com Jezabel, ele começa a adorar o rei Baal. E como se já não fosse bastante começar a adorar o rei Baal, Acabe constrói um templo para Baal. E como se não fosse bastante construir um templo para Baal, Acabe constrói um altar para Baal. E como se já não bastasse mais, Acabe constrói um poste ídolo para Baal. Em outras palavras, um bálsamo para Baal. E a própria palavra vai nos dizer que ele fez muito mais para irritar ao Senhor. Ele fez muito mais para incitar a ira do Senhor. Aleluia! Então nós vemos que o povo estava contaminado com o que este rei estava fazendo. E aquilo que os outros reis haviam plantado sobre Israel. A semente da idolatria, a semente podre que esses reis estavam plantando. Então Deus coloca um basta. Qual era o basta de Deus para Israel? Para este rei? Era levantar Elias e colocar a seca sobre Israel. Então eu convido meus irmãos a vocês abrirem no capítulo 17 de 1 Reis. Aleluia. Aleluia! Primeiramente, vamos tentar entender quem era Elias. A palavra de Deus não fala muito sobre o início de Elias, quem era Elias. A introdução da história de Elias é pequena. E o final da sua história conta a sua ascensão aos céus. Mas vamos nos focar quem era Elias. Elias era um homem, um dos moradores da cidade de Gileade, um dos moradores da cidade de Tisbe. Por isso que quando você ouve falar Elias o Tisbita, é por causa dessa cidade. Elias vinha de Tisbe. Então nós vamos ver que isso leva a crer que Elias ele não tinha uma descendência de profeta. Elias não tinha uma descendência de um rei. Elias não tinha uma descendência de um nobre. Ele era um simples morador de Gileade. Aleluia. Mas este mesmo homem, esse mesmo simples homem, foi quem Deus levantou para ir até Acabe, dizer, essa pessoa é errada. Este mesmo simples homem foi quem Deus levantou para ele chegar ao rei de Israel, chegar para a rainha de Israel e olhar e dizer, vai vir seca sobre Israel. Vamos ler o capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daí, e vai para o oriente, esconde-te junto ao rio de Querite, que está diante do Jordão. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem glorificar o Senhor. Os irmãos podem dizer o quanto Deus é santo, o quanto Deus é grande. Nós vemos então que Deus manda ele se retirar dali. Elias vai para a casa da viúva de Sarepta. Lá ele é grandemente usado por Deus para trazer o sustento para a casa daquela mulher e para curar o filho daquela mulher. Só que 3 anos depois desse acontecimento, que Elias vai até Acabe e fala sobre a seca, a palavra vai nos dizer que Elias vai outra vez diante de Acabe. Então, quero convidar os irmãos a abrir em 1 Reis, capítulo 18, verso 17. Espírito Santo. Aleluia. Vamos estar lendo. Grande és tu. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e se
seguiste a Baale. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o; se é Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Eu vou ler novamente. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o; se é Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui nós vemos o cenário de um povo que não tinha posição. Aqui nós vemos o cenário de um povo que não tinha lado. Isso aqui é tudo que Deus não quer na tua vida. Que no momento que você precisar de decidir, ou é Deus ou é mundo, o que você vai dizer? Você vai ficar igual o povo, porém o povo nada lhe respondeu? Vai ficar coxando entre dois pensamentos? Será que eu estou do lado do inferno ou será que eu estou do lado do céu? Deus vai dizer para você: cuidado para não estar puxando entre dois pensamentos, porque eu te escolhi. Não é para andar nesse caminho de Baal. Não é para andar nesse caminho de Baal. Eu não te levantei para andar no meu caminho. A contaminação, meu irmão, te faz esquecer de quem. A contaminação te faz perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Este mesmo povo de Israel era o mesmo povo que conhecia as histórias do seu tempo antigo, que Deus havia feito o povo passar no mar Vermelho, que Deus havia feito tantos milagres na época de Moisés. Este mesmo povo sabia dessas histórias. Este mesmo povo sabia quem era Deus. Mas neste primeiro momento não sabiam nem qual caminho seguir. De que adianta eu e vocês sabemos quem é Deus? De que adianta eu e vocês sabemos quem é Deus? Até o diabo sabe quem é Deus. Mas agora você decidir: eu vou andar naquilo que Deus me falou. Eu vou seguir a santidade. Eu vou seguir o caminho que Deus propôs para mim seguir. E não cochear entre dois pensamentos: você é mundo, você é céu; você é mundo, você é inferno. O mundo é o inferno. Mas Deus está mandando dizer para cada irmão aqui, meu irmão, de maneira individual: não cochereis entre dois pensamentos. O que eu tenho para você é claro. Não pode restar dúvidas. Meu irmão, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Este povo estava completamente contaminado com a semente que Acabe estava plantando. Este povo estava completamente contaminado com os que os reis passados colocaram sobre Israel. Meus irmãos, os irmãos querem saber quem é Acabe nos dias de hoje? Acabe é este mundo tentando contaminar a igreja. Me diga, quem era o povo de Deus naquela época? Israel. Quem é o povo de Deus hoje? A igreja. Quem eram os reis passados que vieram antes de Acabe? São os séculos que passaram por este mundo, que tentaram contaminar talvez os pais de vocês, mas eles não se contaminaram. Eles seguiram o que a palavra estava dizendo. Mas hoje, este século é pior do que todos os séculos que já passaram. Então Deus está exigindo de nós que nós venhamos seguir o caminho de retidão. Deus está exigindo de nós que venhamos caminhar o caminho de santidade. Aleluia. Não deixe Acabe te influenciar.
É muito fácil o mundo nos influenciar, porém eu e você temos que estar no coração, temos que estar no nosso coração em Deus. Aleluia. Quando se lembram da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,14. A irmã Priscila pode abrir para mim. Apocalipse 3,14, olha o que a Bíblia vai dizer. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira do princípio. Acho que eu anotei o versículo errado, meus irmãos. Igreja de Laodiceia. Exatamente. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que Deus está querendo que eu fale para você nessa noite é: tome uma posição, porque se você não tomar, o Espírito manda dizer que Ele está a ponto de vomitar você da boca dele. Escolhe um lado. Ou você está do lado de Acabe, ou você está do lado de Elias, ou você está do lado do inferno, ou você está do lado do mundo. Do céu, meus irmãos. Eu ainda estou iniciando, então é muito fácil eu errar as palavras. Mas os irmãos quando o Espírito está na frente, eu posso errar o que for, mas Deus vai falar no teu coração. Aleluia. Abra sua Bíblia. Agora no versículo 27 do capítulo 18 de 1 Reis. Aleluia! Versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem, ou talvez esteja dormindo e despertará. Versículo 29, e sucedeu que passando o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Aleluia. O povo que estava totalmente fora, Elias disse: chegai-vos a mim. Elias não era um contra 450, que já é bastante. Mas ele não era um contra 450, ele era um contra 850 homens, porque eram profetas de Baal e profetas de Aserá. Ele era um contra 800. Você tem noção do que é isso? Você chegar diante de um povo que não tem lado, que não sabe o que fazer, contra 800 homens que estão prontos para te matar, prontos para te destruir, e se manter no caminho de retidão, dizendo: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, pura oração, Deus é o Senhor, aleluia, pura oração, aleluia. Elias disse: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramei sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez, e disse: fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez. Sabe por que Elias estava fazendo isso? Oh, glória. Porque o
povo havia se esquecido de quem era Deus. O povo havia se esquecido que Deus era Deus de impossíveis. Quem diria que um lugar que tivesse água iria acender fogo? Nunca. Mas o Deus que Elias estava pregando de novo para aquele povo era o Deus de impossíveis, era o Deus que podia fazer. A palavra continua nos dizendo: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra diz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Elias acabou com toda a sujeira, meu irmão. Elias acabou com toda a sujeira que estava sobre Israel. O que Deus está mandando te dizer essa manhã é: tome posição. O mundo não vai lutar contra o próprio mundo. Deus, Ele te levantou para lutar contra o mundo. Assim como Deus levantou Elias, Ele te escolheu para lutar contra este mundo. Por isso a Bíblia diz para andarmos em santificação. Porque se nós andarmos conforme este mundo está andando, nós vamos perder as armas para acabar com eles. É verdade. Deus. Nós vemos que um crente sem posição, o que ele é? É um crente que não ora, é um crente que não jejua, é um crente que não lê a Bíblia, é um crente que não busca a presença. Como é que esse mesmo crente vai lutar contra o mundo? Que um mundo que está perverso, um mundo que está cheio de armas para acabar com nós, e nós não temos armas para lutar com eles. Oh Deus! A nossa arma é a santificação. A nossa arma é caminho de retidão. É não cochear entre dois pensamentos: será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Não. É entender: não tem dois caminhos. Para mim, que sou cristão, tem um caminho, que é Deus. Aleluia. Deus quer um crente posicionado. Deus não quer um crente que tenha medo de lutar contra o mundo. Deus não quer um crente que tenha medo de chegar na escola contra 23 alunos e dizer: você está errado, você é um idiota. E você está olhando para eles com a cara assim: meu Deus, olha o que está acontecendo. Não. É entender que enquanto você estiver nesse mundo buscando a santificação, eles vão tentar acabar com você. É verdade, meu Deus. Mas se você estiver santificado, você vai entender. Aleluia. Aquilo que Jesus disse: gloriai-vos quando passares provações por causa do meu nome. Gloriai-vos. Aqui talvez não vamos nos gloriar, mas quando a gente chegar no céu e olhar para o que a gente saiu e dizer: eu me glorio, porque naquele momento eu estava com medo, mas sabia que um dia eu iria me gloriar. Aleluia. Se coloca em pé, meu irmão. Aleluia! Deus está chamando homens posicionados, Deus está chamando jovens posicionados, Deus está chamando mulheres posicionadas. Eu quero te convidar para vir aqui na frente, entendendo que Deus está esperando você ter uma posição. Deus está esperando você ter uma posição. Deus está esperando você ter uma posição. Então, jovem, você vai lutar contra este mundo porque você vai ter posição, mas se não tiver,
o mundo vai destruir vocês. Eu convido os irmãos a passarem aqui na frente para estarmos fazendo uma oração, para orarmos em retidão, continuarmos estando no caminho do Senhor. Meus irmãos, eu não estou brincando. Deus colocou essa palavra no meu coração, não foi por acaso. Deus não está brincando esta noite. Deus está falando sério com homens e mulheres aqui. Deus está falando sério com jovens aqui. O Espírito do Senhor está falando sério com jovens aqui. Se posiciona, porque senão você vai ser destruído. Se posiciona, porque senão o mundo vai acabar com você. Senhor Jesus, estamos na tua presença, Pai, colocando, Pai, estes jovens, colocando esses irmãos, colocando essas irmãs que querem andar segundo a tua palavra, que querem andar em caminhos de retidão. Jesus, esteja com eles. Jesus, dá força para eles, Senhor. Dá força para eles. Reveste da armadura que vem do céu, não daqui da terra, porque daqui da terra vai acabar. Reveste da armadura que vem do céu. Reveste da armadura que vem do céu, para lutar contra este mundo, para que o mundo não venha abalar eles, para que venham ser fortes, para que venham ser corajosos, para que não venham ter medo, para que venham ter coragem, entender, ousadia. Enche os teus filhos, enche os teus filhos, enche os teus filhos. Estou impedindo de jovens falarem o mundo aqui hoje. Acaba com as correntes que façam jovens não sentirem a tua presença. Está repreendido todo o tempo do diabo na vida desses jovens. Estes jovens são geração escolhida. Estes jovens são geração eleita por ti. Estes jovens são escolhidos por ti, são propriedade tua. Eu não aceito que esses jovens andem segundo o mundo. Esses jovens andarão segundo a tua palavra. Esses jovens andarão segundo em retidão, Senhor, que é o caminho que o Senhor propôs para eles. Oh, glórias a Deus, aleluia. Continue orando, continue adorando, aleluia. Continue adorando, Deus de poder, aleluia. A tua palavra falou conosco, Senhor, nesta noite, aleluia. Não puxar os pensamentos, só